Qualquer recheio que jamais vai se aproximar de o mesmo pão de queijo com qualquer recheio ou, de repente, um pão de queijo com muito queijo. Pão de queijo é o melhor alimento do mundo e é nosso, é patrimônio gastronômico do melhor estado da federação, que pertence ao estado detentor de uma das 3 culinárias do Brasil, porque só existem 3, mineira, baiana e paraense. As outras são derivações. Quem discordar, aliás, quem concorda, respira. Eu vou me permitir alongar só mais um minuto para te fazer outra pergunta. Pergunta. Ressalvando antes que não tem nada a ver com a vida de ninguém, cada um Sim. faz o que quer. Sim. Eu não sou dono do Neymar. Agora, se você estivesse na condição de um atleta brasileiro, bem pago, que já foi lá fora, ganhou dinheiro, você faria como o Neymar, que está indo para um lugar agora que eu conheci, você deve conhecer, também você conhece das Arábias? Não, não conheço. Pois é, eu conheci agora... Vou com você, para a gente comemorar aquele negócio. Eu já fui para Emirados Árabes e agora, recentemente, ano passado, para o Catar. Um mundo artificial. Para começar, que não tem árvore, sabia, HG? Tô ligado. Não tem árvore. Então, para mim, não serve. Você iria, assim como o Neymar, aumentar a fortuna, que já é grande, para lá, ou voltar para o Brasil, como fez o colega dele de Santos, Lucas Moura, colega dele de geração, Lucas Moura, que se emocionou ontem, emocionou nós todos e está sendo feliz com a culinária brasileira. Du, eu já estaria lá na Arábia uns 3 dias antes do Neymar chegar. E se bobeasse, eu iria até a pé. 2,5 milhões por dia! Que isso, amigo? Eu ia pensar no rocambole, pão de queijo, mercado central, falar, não, eu já tenho bastante, estou voltando. Mas com o dinheiro que você ia ganhar lá, você podia ter um avião ida e volta todo dia para lá, levando para você. Um abraço! Um abraço, Dudu! Não tem condição, não. Vamos falar de um balanço do primeiro turno a partir de agora, aqui nos Donos da Bola. Comigo, Tiagão, Eltinho, com o Thiago Fernandes, com o Thiago, 3 Thiagos aqui hoje, hein? É realmente o ataque dos monstros thiagueiros. Rápido, vamos falar do balanço desse primeiro turno aí, veja aí. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023 chegou ao fim. Agora é hora de fazer um balanço sobre a participação das equipes mineiras. O Atlético começou o ano como um dos favoritos ao título. Sob o comando de Eduardo Cudê, a equipe fazia inclusive um bom campeonato brasileiro. Até que o professor começou a externar algumas situações internas, provocando mal-estar no clube. O argentino deixou o Atlético na 10ª posição após o empate em 1-1 contra o Red Bull Bragantino, ainda figurando no G4 da competição. No dia 16 de junho, o clube anunciou a contratação de Luiz Felipe Scolari e aí começou o declínio. O Galo chegou a alcançar uma sequência de 10 jogos sem vencer, até conseguir uma reação, ganhando os 2 últimos jogos do turno contra São Paulo e Bahia. A equipe alvinegra finalizou a primeira parte do campeonato na 10ª posição, somando 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Fora da Copa do Brasil, Libertadores e bem longe do título, o grande objetivo passa a ser a classificação para a Libertadores do próximo ano. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o time de Felipão tem 24,3% de chances de Libertadores e 52,1% de Sul-Americana. Fato é que daqui para frente o time terá que manter o nível de concentração altíssimo em todos os jogos. Temos 19 decisões pela frente. E é isso que nós temos que focar, é isso que nós temos que fazer. E é isso que nós vamos tentar trabalhar toda semana. Após as últimas temporadas de sucesso, com classificações inéditas para a Libertadores e Sul-Americana, o torcedor do Coelho esperava um ano tranquilo. Porém, a equipe, até então comandada por Wagner Mancini, largou muito mal na competição, chegando a 6 jogos sem vencer nas primeiras rodadas, com 5 derrotas e 1 empate. A campanha ruim fez com que o time ficasse estagnado na lanterna do Brasileirão e a falta de reação acabou custando o emprego de Mancini. Mesmo com a chegada de Fabian Bustos, o América não demonstrou reação e acabou perdendo para o Goiás. A equipe soma apenas 10 pontos, com 2 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. Isso mesmo, 12 derrotas. Agora a equipe alviverde terá a difícil missão de contrariar a matemática que aponta 89,3% de chances de rebaixamento. Para isso, o time terá que fazer um retorno perfeito. El año pasado América hizo una gran segunda parte,
y hizo muchos puntos, un equipo duro. Intentaremos hacer eso, tenemos que ser un equipo duro, que no tome goles fáciles, que trate de defender mejor y bueno, y que en ofensiva tengamos la profundidad o la variante como para convertir. Já o Cruzeiro deu esperanças ao torcedor celeste após conseguir uma boa largada no Brasileirão. A diretoria deixou claro que o grande objetivo seria a permanência na Série A. Apesar da queda de posições ao longo da competição, as novas contratações e o bom rendimento do time comandado pelo técnico Pepa nos últimos jogos fizeram com que a China Azul voltasse a sonhar com uma realidade bem melhor neste ano. O Cabuloso fechou o turno na 12ª posição com 24 pontos. Foram ao todo 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Se a prioridade era a permanência na primeira divisão, o clube agora está bem mais tranquilo, com 94,7% de chances. Falando de metas mais ousadas, as possibilidades de Libertadores são de 7,2% e para a Sul-Americana, 39,5%. O técnico Pepa aposta na continuidade do trabalho que vem sendo feito para atingir os resultados. É continuar, a única coisa que eu acredito é essa, é trabalho, porque com naturalidade as coisas vão acontecer e estamos preparados para fazer um segundo turno melhor ainda do que o primeiro. Valu, já vou te chamar para fazer, na verdade, um balanço rápido, embora seja muito difícil, porque nós estamos falando de 3. Um balanço rápido desse turno para os 3 mineiros, Valuzeiro. Tempo! Boa tarde para você, boa tarde para os amigos. Bom, o Cruzeiro começou de uma forma fora do esperado dele, por isso ainda tem hoje 6 pontos para a zona de rebaixamento, mas também o aproveitamento dele não é o das últimas 13 rodadas, na minha opinião. O Atlético eu tenho com uma grande decepção. Com sinceridade, acho que o elenco, tudo aquilo que o Atlético tem de investimento no futebol é para brigar sempre entre os 4 e sem estar, por exemplo, a 20 pontos do Botafogo, em que pese o Botafogo fazer uma campanha extraordinária. E o América, uma surpresa muito ruim, porque estamos falando de um time já, pelo menos para mim, estabelecido na Série A, mas que vai ter que fazer uma campanha quase que milagrosa para se salvar do rebaixamento. Então eu vou agora para você, Thiago. Balanço, te surpreendeu? O que te surpreendeu? A queda acentuada do América por estar onde está, tendo tudo que um clube precisa oferecer para estar diferente? O Cruzeiro, que muita gente, inclusive eu, muita gente comprou o argumento da direção de que, bom, vamos lutar contra o rebaixamento. Eu comprei, acho que eles estão sendo muito honestos. Viu, Guilherme Amaral? Ou o Atlético? Uma folha de 20 pau, o elenco que tem e tá ali no meio de tabela. Thiagão, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Emerton. Boa tarde, os amigos, pessoal de casa. A meu ver, acho que o América, para mim, é a maior decepção. Porque o América era o time que a gente já imaginava que ia brigar ali no meio de tabela, meio para cima. E hoje a gente vê que o América tem toda uma estrutura, mas parece que o planejamento foi errado. O Cruzeiro, ao meu ver, está até um pouco acima das expectativas que todo mundo imaginava que o Cruzeiro ia brigar ali em 15º, 16º, mas eu acho que o América, ao meu ver, a decepção é até maior do que propriamente com o Atlético. O Atlético, é lógico, está abaixo daquilo que a gente esperava, mas o América acho que foi uma decepção bem maior por tudo aquilo que a gente almejava, né, esperava do América aí no ano de 2023. A opinião polêmica hoje vai ser do Elton, eu vou largar por último, eu vou agora saber de você. Sua avaliação do trio. HG, eu tô, na verdade, bem decepcionado com o trio. Eu já disse aqui anteriormente, eu acho que o Cruzeiro talvez seja o que esteja mais próximo do que eu imaginava, que é ficar ali entre os 10 primeiros colocados. Então eu imaginava de fato isso para o Cruzeiro no início de temporada. E agora, com o elenco que foi montado nessa segunda janela, eu acho que é plenamente possível conseguir um lugar entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. E para o Atlético eu esperava um Brasileirão bem melhor, lá entre os 4. E para o América eu esperava um brasileiro semelhante ao que eu esperava para o Cruzeiro. Eu imaginava que as duas equipes tinham condições de ficar ali entre as 10 primeiras colocadas. E aí estou bem decepcionado, na verdade, com Atlético e América. E apenas ligeiramente desapontado com o Cruzeiro. Olha aí. Achei que você meteria uma opinião mais cascuda. Você disse que era do Elton? Não. Mas eu acho que não vai ter opinião Mas eu te chamei antes exatamente para ver se comprava uma resenha. Não. Agora você vai... Veja bem, a pior campanha, a tabela está te mostrando qual é. Lógico. Então eu vou fugir dessa pergunta, porque ela não faz o menor sentido.
qual o time que mais te decepcionou em cima das suas expectativas? Então, Não eu pipoca vou não, irmão. Não Vai vou pra cima. pipocar, não. Primeiro eu queria falar a decepção, né? A decepção, expectativa, porque a decepção é o Atlético, expectativa do América que a gente tinha era outra totalmente diferente. E agora eu tenho uma preocupação. A preocupação com o momento que o Cruzeiro vive nesses últimos 13 jogos. Porque a gente pega o Cruzeiro das primeiras 6 rodadas, ele teve 4 vitórias. Então isso acrescentou bastante ao que é a pontuação do Cruzeiro hoje. Quando a gente pega a pontuação atual do Cruzeiro, a gente fala assim, ok, tá dentro do pacote. O problema é que o pós-sexta rodada do Cruzeiro foi muito ruim. O Atlético também viveu essas oscilações dentro do Campeonato Brasileiro, mas vivendo cabeça em Libertadores e cabeça em Copa do Brasil. O América também passou por isso. Agora os 3 times estão focados em uma única competição. E o campeonato que se inicia agora é um campeonato de muitas dúvidas para os 3 aqui grandes de Belo Horizonte. Olha só, todo lúcido. Imaginei que teríamos algo mais polêmico. Porque eu assim. acho que foi muito unânime. Tudo que a gente falou é tudo que foi falado durante todo esse primeiro turno aqui dentro. A gente sempre apontou essas questões, essas preocupações. O América, para mim, é a grande decepção. Decepção, é uma decepção absurda. Absurda. Ele tá. Gente, ele é o lanterna. 2 discordaram. Mas ele ficou bom. Ele é o lanterna. Lanterna. Não, fica Você vai concordar comigo? fica à Você vai vontade. concordar comigo? Tá, Pode tá falar fácil, comigo. pode ir. A grande decepção é o Atlético. Por O causa Atlético- da o Atlético expectativa tem- que foi Não, criada. Não, a expectativa expectativa foi não, criada. que o time é dentro de campo. Pelo- ou pelo exatamente. segundo Eu tô ano com valor. seguido, o atleticano vai normalizar o Atlético na segunda parte quase da tabela. Fusão, Não tem fusão, como. ó. Fusão. Aqui, eu tô muito com você, gente. A grande decepção é o Atlético. Você mete uma folha de... Ai, toda hora você fala isso. Ah, mas eu tô mentindo? Eu vou ser muito honesto, Então, HG. sabe por quê? Porque é muito triste a ver o tabela América como mostrou outra lanterna. coisa. É muito triste ver o América como lanterna, mas é muito mais esperado que o América seja lanterna do que o Atlético esteja. Calma aí. Você não deixou concluir. Do que o Atlético esteja na Você tá falando do 11ª, impacto, 10ª né, Thiago? colocação. É porque o pessoal, Eu acho porque estão muito mais. normalizando o Atlético nessa altura do Estão campeonato. quem? Estão é muita Estão gente. normalizando. Vocês dois, Então, cita nome. quem quiser, Vocês mete a dois, cara fala a russa. fonte, irmão. Estão Você e o normalizando Elton. Mas um elenco normalizando com o que a eu tô acabando de qualidade que tem criticar. o Atlético, com o custo que tem o Atlético. A meta agora é atingir os 45 pontos. Absurdo. É claro que é. Absurdo. Quem falou aqui Absurdo. depois da Mas não é absurdo o classificação... América cair, gente. Quem falou depois da Pra desclassificação pro Palmeiras aqui no dia seguinte, que eu falei aqui, fim de feira é o cacete, não tem nada de fim de feira não, irmão. O Atlético tem obrigação de buscar pelo menos um G6. Eu não falo mesmo do Cruzeiro. Cruzeiro pra mim é fugir do rebaixamento, sim. E ao América, só me resta lamentar, Gente, que eu acho que dificilmente o América escapa. Vem cá. Quando a gente começou a pensar o Campeonato Brasileiro, a gente via o América como um time que brigaria sim no meio de tabela. Isso, que eu também poderia vi isso. sobrar uma Libertadores Tô com você. pro América. A gente vê o América hoje. O América tem 10 pontos. É isso que o América tem? É 10 ou 13? 10 ou 12. 10? Acho que é 12. Eu acho que são Olha, 12. por favor, a tabela. Por favor, alguém O André- grita. se o André não grita gritar lá no em cima, ponto. tá errado. grita Tá na no mão, ponto. 10 pontos. Porque Aí, 10, 10 gente, pontos. é 10 pontos em 18 jogos com o América Ninguém tem um tá jogo a menos. normalizando isso, Eu Elton. não tô normalizando. Só que na escala de desastre. Sim, eu acho que tudo que se passou com a América, a questão financeira, a organização, o CT que tem, as possibilidades de contratação, o dinheiro que entrou. Manutenção de treinador, salário em dia, premiação em e aí dia. acontece. Gente, olha só. São 12. É 12, né? 10. 10 pontos em 18 jogos. Isso é muito pouco pro América. O Atlético, eu tô colocando o Atlético. O Atlético também faz uma campanha desastrosa dentro do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é a pior desde 2017. Campanha de primeiro ano turno. seguido, com uma campanha muito Fracasso, ruim. Eu acho que eu tenho O interesse Atlético venceu, Eu acho muito- com todos os méritos, 21, Thiago, rapidamente, 22 e 23, o Atlético não disputou o Campeonato Brasileiro como deveria, como seu elenco sugere pela qualidade. Culpa de quem? Culpa de quem? Aí tem muitas fatias. Só pra passar É número. porque é o seguinte, Só pra passar diretoria, número. é óbvio, é quem a monta, falta é de quem convicção determina. no comando. É isso aí. Só para o número não ficar errado, em 2017 o Atlético terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em 15º lugar.
o atual momento do Atlético, o Atlético é 10º lugar. Então, ou seja, nos últimos 10 anos é a segunda O pior Atlético campanha. joga Libertadores 18? Não, né? Segunda pior joga campanha. 19, né? Eu Acho não que ele lembro. fica fora de Mas 18 essa, e joga nos 19. últimos 10 anos é a segunda pior campanha da era de pontos corridos. Os últimos 10, tá, gente? Fazendo um recorte só dos últimos 10 anos, é a segunda Elton. pior campanha do Atlético no Campeonato Só Brasileiro. um ponto, por que eu tava falando aquilo? Porque eu ia até fazer uma analogia, mas só de pensar, meu advogado mandou que não faça. Porque eu acho que eu ia tomar um ferro. Doutor André Freud. Doutor André Freud. Aí eu ia fazer uma analogia e desisti, mas enfim. Por que eu acho o maior desastre o Atlético? O Atlético tem um investimento enorme. O Atlético tem uma expectativa e um time muito forte. Aliás, um elenco muito forte. E o time, jogando, ele não consegue se espelhar isso. Não consegue ser o reflexo do que é esse elenco. Ele não consegue ser forte dentro das 4 linhas. Exato. O América talvez seja mais aceitável do que a campanha do Atlético. Cara, o América não está entre as maiores folhas do Campeonato Brasileiro. O América não está entre os maiores investimentos. Ele não tem os melhores jogadores. Eu esperava algo melhor do América. Mas eu o acho que pessoal tem. tá dando passos para trás, hein, Thiago? Também acho. Concordo Porque contigo. não era pro América estar flertando, na minha opinião, com o Z4. Quiçá contigo. 8 Gente, pontos nós para temos- sair de onde eles Nós estão. temos os dois extremos. Era muito mais Nós temos aceitável. duas grandes isso. Ô, gente, surpresas. só um ato falho meu aqui, eu falei que o América se dedicaria a todo para o Campeonato Brasileiro. O América tem a ainda está Sul-Americana. na Sul-Americana. Perdão, nação americana, Contra o Fortaleza, desculpa. inclusive. Contra o Fortaleza. Eu trabalho nesse jogo. Vou lá encontrar a torcida do Coelhão. Ó, nos dois extremos da tabela nós temos duas surpresas. O Botafogo liderar uma grande surpresa, principalmente com sobra, e o América no Z4, na lanterna, é uma grande surpresa Aí também. agora vira a chave e pensa só agora, a partir desse momento. Tudo é realidade. O Botafogo, ele teve a consistência real e suficiente para se manter na primeira colocação. Gente, o América, o Botafogo, entre os 12 grandes, né, que a gente trabalha, isso o pessoal da década de 80 São vai mais lembrar. 12. A gente trabalha com os 12 grandes times do futebol brasileiro. O Botafogo pontuou contra todos, vencendo 10 e empatando com 2. Isso é uma campanha Irretocável. irretocável. E o América, quando a gente vê a pontuação do América, é a realidade. Aí você pensa, e dentro de campo? Dentro de campo, na grande maioria das vezes, foi para ser zona de rebaixamento. Agora, você não pode ir para a zona do rebaixamento pagando juros abusivos. Espera aí, não pode